Senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho sobre urbanização. Para começo de conversa, já adiciona um novo vocabulário aí. Se liga: gentrificação, segregação socioespacial, rugosidades espaciais, macrocefalia urbana, megalópole, metrópole, hierarquia urbana, rede urbana. Pois é, esse assunto envolve uma gama de elementos e a gente vai trabalhar um pouco deles aí. Vamos nessa então? Seguinte, quando a gente pensa nas cidades nos dias atuais, o que você consegue imaginar? Bom, você pensa que existe uma gama de serviços que estão interconexos, você pensa nas estruturas das edificações, residências, empresas e afins, as pistas, como elas se conectam, como nós temos uma gama de modais. Como assim? Você sai, por exemplo, você entra no ônibus, já conecta no trem, já pode pegar uma bicicleta dessas do Itaú. Olha como toda essa rede urbana está conectada. Olha como ela é propícia e desenvolvida para satisfazer os anseios, né, da enorme sociedade, da enorme população que está situada nesse espaço urbano. É claro que é muita inocência a gente achar que tipo, então uma cidade é perfeita. Meu irmão, claro que não. A gente tem como referência os países desenvolvidos, que a gente vai falar já um pouquinho dessas diferenças, mas nós que moramos em Brasil, my friend, a gente vê alguns elementos que são muito delicados quando o assunto é a urbanização, beleza? Então vamos aos pontos, vamos voltar um pouquinho no tempo. E claro, gente, que as cidades não eram como são hoje. Se você ainda for nos dias atuais, numa cidade brasileira do interior, você vai ver alguns aspectos do passado. Você fala, nossa, como é uma vida sem a conexão de serviços das grandes cidades. Mas se a gente voltar mais no tempo, a gente vai ver que esses centros urbanos eles se formam a partir do momento que o homem consegue organizar melhor as técnicas de produção agrícola. Fala assim, cara, agora que eu não dependo unicamente disso, eu posso desenvolver outras atividades. Então, por exemplo, o artesanato foi ganhando espaço, enfim, novos elementos se tornaram presentes. E essas áreas com grande concentração de indivíduos, elas foram ganhando mais espaço, mais força e foram crescendo de maneira intensa. A gente voltar aí na Grécia Antiga, se nós formos a Roma, a gente vai perceber que algumas dessas cidades já tinham um potencial, um percentual, melhor dizendo, de cidadãos muito grande. Mas é claro, gente, que essas cidades elas estavam longe de ocupar ou de agregar, melhor dizendo, toda a população. Por quê? Porque a real é que as áreas rurais é que tinham uma grande proporção, um grande número de indivíduos e tudo mais. Tanto é que estamos em 2020 e não é a totalidade dos cidadãos brasileiros que vive nas áreas urbanas. A grande parte, um percentual pequeno, é claro, mas ainda reside em áreas rurais. Isso vale para outros países, mas uma coisa é fato, esse percentual tem aumentado cada vez mais, e no caso do Brasil, que se industrializou de maneira tardia, isso ocorreu de forma até que rápida, tá bom? E pegando o gancho que eu falei de industrialização, é claro que a grande referência no que diz respeito aos processos de ocupação desses centros das cidades, os processos industriais, as revoluções industriais tiveram relação direta com essa dinâmica do fluxo para as cidades. Então, as cidades agora oferecem uma nova gama de serviços e esses indivíduos vão se deslocar para lá. Não uma gama de serviços, mas uma gama produtiva que contrapõe o sistema agrícola. E aí essas cidades vão intensificar o seu crescimento. Isso ocorre no Brasil, mas é claro que a gente tem que falar da Inglaterra nos primórdios da Revolução Industrial, a precursora da Revolução Industrial, a pioneira. Bom, e daí que é interessante observar que Inglaterra, Reino Unido, países, áreas desenvolvidas, Europa, a gente pensa na referência, mas eles passaram por um processo de quê? De um crescimento desordenado, no qual a população se deslocou para essas áreas de maneira muito intensa e o que não permitiu o que, meu querido? Um planejamento antecipado fazendo com que uma série de mazelas, uma série de consequências se fizessem presentes na vida destes cidadãos, ok? Então é importante observar isso aí. Esse é um dos primeiros pontos que a gente vai destacar. E as cidades vão ganhando forma, E claro, a gente já pode fazer um paralelo com os países que hoje são tidos com essa classificação de desenvolvidos, como essas cidades apresentam um cenário diferente. Elas são planejadas, elas são mais bem estruturadas e
tem uma conexão com as áreas rurais, a sua infraestrutura permite uma movimentação, uma maior fluidez, diferentemente de países subdesenvolvidos que também foram, né, passando pelo processo de urbanização, só que de maneira que louca, frenética, intensa foi acontecendo. A falta de planejamento potencializa os problemas urbanos. Guarde aí, queridos. Tá aí é o caso dos países subdesenvolvidos. Que tipo de problema eu estou falando? Desde os problemas urbanos ambientais aos problemas sociais. Problemas urbanos ambientais. Poluição, seja ela visual, sonora, ou poluição do ar, poluição dos rios, lagos, o rio Tietê no centro da grande São Paulo. O rio Tietê em São Paulo é um ótimo exemplo disso, tá bom? O que mais? Problemas sociais, falta de acesso às áreas mais desenvolvidas da cidade, violência questionável, falta de moradia, são alguns dos inúmeros, engarrafamento, meu Deus do céu, são alguns dos problemas presentes aí na dinâmica social, tá bom? E não é só isso não, queridos, esse crescimento desordenado que foi acontecendo por acontecer, ele recebe o nome de macrocefalia urbana, tá bom? Guarda isso aí, né? Essa falta de estruturação gera um inchaço nas cidades, né, fazendo com que, cara, você não tenha direito onde morar, ou você tem um sistema totalmente desigual, ruim, que não é vantajoso, tá bom? Interessante observar também nessa de conceitos que quando eu tenho o quê? Uma estrutura que foi desenvolvida hoje, mas ela deixa de ser utilizada, imagina, uma fábrica abandona, uma fábrica para de funcionar em determinado espaço, e de repente aquele espaço vira, deixa eu ver, uma quadra de futsal pra galera. Pode ser uma academia, uma pista de skate. O que acontece? O nome disso é rugosidade espacial. Isso foi proposto aí pelo geógrafo Milton Santos. Ele traz essa ideia de que são marcas deixadas no espaço urbano. Essas marcas existem, vão sendo alteradas, que os anos vão passando, mudanças vão existindo, mas essas marcas se fazem presentes ali. Como assim? Então eu tenho, digamos, no Rio de Janeiro, se você for ao centro do Rio de Janeiro, você vai ter prédios antigos fazendo a relação com prédios novos. Isso está dentro do contexto de rugosidade. Ou não, também, como eu disse, a questão de nós usarmos esse espaço para outra finalidade, tá bom? Importante destacar que nesse crescimento das cidades, também é importante destacar, tem um monte de coisa importante destacar, que nesse crescimento das cidades, o que vai acontecer? Nós temos aí as chamadas megacidades. Megacidades são cidades que elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Aí você fala, que legal, que importante saber isso. Cara, é muito importante. Porque pensa como um governante vai lidar com 10 milhões de indivíduos. Água, moradia, segurança pública, pois é, mobilidade urbana, os transportes. Então tudo isso é um problema muito grande, né? Que quando uma cidade é criada ou ela vai acontecendo, esses problemas são potencializados e fica muito mais difícil esse gestor, esse governante organizar todos esses problemas, tá? Então essas são as megacidades, diferentemente das cidades globais, que o critério não é a quantidade de indivíduos, o critério é o quanto essa cidade tem a oferecer, o quanto ela agrega. Pensa comigo, uma cidade que tenha uma capacidade de influência fora dos limites nacionais, você conhece várias. Nova York, Tóquio, você conhece São Paulo, você conhece, enfim, uma gama de cidades que elas vão além dos seus limites, porque ela tem toda uma estrutura que suporta receber grandes empresas internacionais, desde a questão da internet com fibra ótica, interconexão entre os espaços, sistemas de transportes que funcionam, né? Nem sempre com eficiência no caso de São Paulo, mas essa é uma cidade global. E isso aqui, queridos, já faz a gente puxar o gancho para outra coisa, porque as cidades, por essa interconexão entre elas, existe o quê? Uma coisa chamada rede urbana. Então pensa num sistema de redes, todas conexas, as teias de informação se conectando, se ligando, tá? E dentro dessa rede urbana a gente vai ter uma hierarquia. Como assim hierarquia? Existem cidades que são maiores e outras menores? Sim. Existem cidades que geram mais influência e outras menos? Com certeza. Cara, você pensa no Brasil, você pensa em quem? Rio de Janeiro, São Paulo, pensa no Sudeste, cidades do Sudeste. Tá bom? Você pode pensar em Brasília? Até certo ponto. Ela exerce uma influência, mas uma influência tão grande quanto a de São Paulo? Claro que não. No campo político tudo bem, questionável, mas em outros campos não. Tá bom?
Então pensem que São Paulo ela gera essa influência em todos os aspectos. Quando você pensa nos grandes shows, tá? Então dentro dessa hierarquia urbana, São Paulo tá nível hard. Aí você vai tendo cidades menores que vão exercendo outros níveis de influência, no caso níveis de influência muito menores, tá bom? Queridos, é importante observar também que esse sistema, digamos, exemplo do Brasil, não é homogêneo. Então, né, cidades algumas grandes, outras poucas desenvolvidas, e algumas áreas elas vão se tornar muito mais interessantes. Por quê? Por causa da chamada, interessantes pelo seu processo de infraestrutura, de desenvolvimento, etc. Nós vamos ter aí, queridos, também a influência da especulação imobiliária. Como assim? A galera vai ver que aquela área é mais desenvolvida, grandes empresas vão para lá e as corretoras, enfim, agentes desse ramo vão fazer, por exemplo, um prédio valer muito mais naquela área ali. O que faz com que o resto das pessoas vá morar em áreas mais pobres. E aí você tem outro problema que gera engarrafamento, que gera essa desigualdade social, potencializa ela. E tem até um nome para isso. Ó. Primeiro eu falei da especulação imobiliária, então a supervalorização de algumas edificações. O outro termo é gentrificação. Como assim? A gente pode chamar isso de elitização dos espaços urbanos. Por quê? Digamos que você mora e não tem dinheiro e vai morar numa área que ela é mais barata. Só que aí algumas imobiliárias vão construir um shopping naquela área. Grandes lojas, coloca lá uma fábrica da Apple, uma revendedora. Imagina que agora tem grandes empresas. O que vai acontecer com aquele espaço? Ele vai começar a melhorar, vai ganhar forma, ele vai ficar mais caro. Novos estabelecimentos vão vir para lá e você não consegue comprar naquele mercado que agora o preço triplicou. Ou pagar o aluguel que agora dobrou. O que vai acontecer? Você vai ter que sair daquela área que antes era mais barata e agora se tornou melhor e vai ter que ser empurrado para uma área mais barata ainda. O nome disso é gentrificação. É basicamente uma elitização, né? Falar assim, olha, a gente vai separar agora quem mora aqui e quem não mora aqui. Alguém chega e fala dessa maneira? Não. Mas, meu amigo, se você recebe um salário mínimo, como é que você mora no Sudoeste, por exemplo? Como é que você mora no bairro mais nobre da sua cidade? Então, automaticamente, você por si só fala, cara, ou eu pago aluguel ou eu compro comida. Então, falou, tô vazando. Então, basicamente, é assim que funciona a gentrificação. Olha a quantidade de coisas que nós falamos sobre o espaço urbano, tá bom? Não só isso, quando nós temos aí um processo de conexão, ó, vamos lá, temos grandes cidades, as metrópoles são gigantescas, vários serviços, tudo acontece lá. O que acontece? Tudo acontece, o que acontece? Ó. Repito, foi redundante aqui. Então nós temos as grandes cidades. E aí, o processo de crescimento dessas cidades, ele avança, ele se alastra por áreas tamanhas que a gente vai ter um outro fenômeno urbano aí conhecido como conurbação. Olha a quantidade de nomes aí, galera. A conurbação, então, diz respeito ao processo no qual há uma conexão entre as cidades. E essa integração se torna tamanha que você está andando por uma cidade, já está em outra e nem percebe que está em outra cidade. Como assim? Perceba, cidade A aqui, cidade B. Elas vão crescendo, se articulando, se desenvolvendo, que elas se conectam. Então, se você é um viajante desavisado, você não mora naquela região, você vai andar por uma, passar por outra e nem vai perceber. Pra gente que vive essa realidade hoje parece muito normal, mas a gente tem que pensar que há muito tempo atrás isso não era um cenário comum. Eu tinha uma cidade aqui, outra acolá, e agora você percebe essa super intensificação entre todas as cidades. É claro, queridos, que isso vai potencializar alguns problemas, isso vai trazer alguns benefícios no campo econômico, mas alguns inúmeros outros malefícios, tá bom? Então, alguns processos aí da urbanização. Então, basicamente é isso. Essa foi a nossa aula aí sobre urbanização. São inúmeros processos, mas que a gente vai discorrer mais durante nossas aulas online. Importante destacar, se você tem dúvidas nesse assunto, faz um giro 360, tem um olhar mais clínico sobre a cidade, sobre como você está estruturado, sobre como você está inserido no espaço, os deslocamentos que você faz e afins. Tá? A geografia é uma matéria que ela permite muito isso pra gente, fazer essas conexões, como é que eu posso dizer, o espaço geográfico é um laboratório que a gente pode estudar e avaliar constantemente, então fica muito mais fácil identificar e analisar muitos pontos aí relacionados a esse estudo. Então é isso aí, valeu, até a próxima, falou!